Quais são as suas referências na vida? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância dos exemplos e como eles podem ser uma bússola para nos orientar em como agirmos no mundo. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolinho. Quando a gente fala em aproveitar mais a vida, acho que a imagem que vem à cabeça de todo mundo é alguém na praia, curtindo férias, curtindo um descanso. Claro, essa sim é uma ótima forma de aproveitar a vida. E não tem nada de errado com ela. Mas para o contexto aqui do vídeo de hoje, para o que a gente está propondo na nossa jornada aqui, a gente quer falar de uma outra forma de aproveitar melhor a nossa vida. Uma forma que talvez seja um pouco menos óbvia que essa. Talvez a gente possa pensar que aproveitar melhor a nossa vida seja fazer da nossa breve passagem aqui uma coisa bonita. Deixarmos uma pequena contribuição que seja para a rede da vida e para o mundo ao nosso redor. Aproveitar os superpoderes da interdependência que nos conecta à rede da vida e utilizá-los para gerar impactos positivos para as pessoas que estão ao nosso redor, para o mundo ao nosso redor, ao longo da jornada da nossa própria vida. E quando a gente fala em deixar uma contribuição para a rede da vida, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça são grandes ações, grandes feitos, feitos heróicos, mas como a gente vem falando nos vídeos até aqui, não é disso exatamente que se trata. A gente está falando de pequenas ações que podem gerar impacto positivo, mas que nascem de uma vida vivida com mais sabedoria, com menos egoísmo, uma vida mais autêntica, que é menos vivida dentro da nossa própria cabeça e mais vivida a partir do nosso coração. Viver uma vida que a gente se orgulhe de viver. Uma das formas de nós conseguirmos construir isso tem a ver com a jornada que a gente está fazendo junto aqui nesse canal, que é buscar construir uma vida com uma visão mais ampla do que é a vida, com mais sabedoria, para agir com mais qualidade dentro da nossa interdependência com a rede da vida. E nesse caminho, os exemplos podem ser fonte muito importante de inspiração e serem mais do que isso, serem referências para as nossas próprias ações. Hoje, nós vamos mergulhar um pouquinho nesse assunto. A primeira coisa que vale a pena a gente pensar é que é muito comum, quando a gente fala de exemplo, a gente perceber que as pessoas, nos dias de hoje, elas costumam ter como exemplo, como referência, grandes esportistas, empresários de sucesso, pessoas que se destacaram muito naquilo que elas se propuseram a fazer. São pessoas que, no olhar da sociedade em que a gente vive, elas tiveram sucesso. E esse sucesso significa prevalecer nessa sociedade de competição, nessa sociedade que estimula a disputa o tempo inteiro. Não há nada de errado com esses exemplos, mas para o que a gente quer falar aqui hoje, para o que a gente está buscando na nossa caminhada, talvez essa referência de alguém que prevaleça nesse mundo competitivo talvez não seja exatamente aquilo que a gente está buscando. Seja no esporte, seja na vida acadêmica, seja no mercado de trabalho, seja aqui no YouTube, o tempo inteiro na nossa sociedade a gente está interagindo com um pano de fundo de competição. E a gente precisa ter atenção, porque esses exemplos, eles costumam vir de pessoas que têm uma coisa em comum. Nesse ambiente competitivo, elas prevaleceram. E por serem assim, é natural que existam valores que são inerentes de alguém que prevalece no ambiente competitivo. Existem valores e condutas que, claro,
podem servir de exemplo para a gente vencer nas nossas próprias competições. E isso pode ser sim muito útil na nossa vida em vários momentos, em vários aspectos. A questão é que sempre que a gente pensa em competição, a gente vai pensar em um vencedor e vencidos, ou vencedores e vencidos. Para o que a gente está buscando, não é exatamente esse tipo de modelo que talvez nos conduza a uma vida com mais sabedoria, a uma vida melhor. Talvez não seja esse tipo de modelo que vai fazer com que a gente gere mais impacto na rede da vida. Será que a gente pode ir um pouquinho além dessa visão para buscar exemplos de pessoas que não necessariamente sejam vencedores, mas pessoas que estão transmitindo ou transmitiram através das suas vidas o que há de mais bonito em ser um ser humano? Quando a gente começa a buscar exemplos assim, a gente amplia a nossa visão e passa a desenvolver uma visão de admiração um pouco fora desse contexto de competitividade que é sempre estimulada diariamente no mundo e na sociedade que a gente vive. E a gente começa a dar valor não a conquistas, mas a pessoas que fizeram ou fazem coisas bonitas de suas vidas. Na maioria das vezes, essas pessoas não vão ter conquistas financeiras, não vão ter fama, mas elas vão ter um valor muito profundo, que é a demonstração da capacidade do ser humano de fazer coisas bonitas da própria vida, uma coisa bonita para a sua vida e para a vida dos outros. Você carrega algum exemplo assim com você? Uma pessoa que você admira, não necessariamente pelo que ela conquistou, mas pelo que ela fez ou ela está fazendo da própria vida? A todo momento a gente vem falando nesse canal sobre a importância do treinamento da nossa própria mente para conseguir criar uma visão de mundo que seja uma visão de mundo mais ampla, que seja uma visão de mundo com mais sabedoria, uma visão de mundo com mais capacidade para impactar positivamente a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Nesse sentido, a gente ter bons exemplos que tenham vivido ou vivam dessa forma é fundamental para a construção dessa visão. A ideia de ter esses exemplos não é apenas para inspiração. A inspiração, é claro, é muito importante, mas a ideia é que a gente possa ter uma relação de mais proximidade com esses exemplos. Não só para a gente admirar as coisas bonitas que outro ser humano está fazendo da própria vida, mas serve também como referência para as nossas próprias ações, referências concretas para as nossas ações práticas no nosso dia a dia. É uma bússola para a gente conseguir direcionar a forma como a gente age e como a gente vive. O convite de hoje não é para a gente buscar nos nossos exemplos apenas imagens de inspiração, mas é para que a gente tenha neles referência de uma forma de agir concretamente no nosso dia a dia. O objetivo é que a gente realmente se aproxime dos nossos exemplos, de que a gente veja aquilo como uma bússola para as nossas ações aqui e agora. E aí, de ação pequena em ação pequena, de passinho em passinho, com consistência, sem se preocupar em fazer grandes ações, feitos heróicos, mas a ação diária, concreta, consistente no dia a dia, a gente passa a trazer aqueles valores, daquelas condutas que a gente admira nos nossos exemplos para a nossa própria vida, para impactar a nossa própria vida, para impactar a vida também das pessoas ao nosso redor. Existe uma história de um professor espiritual que eu acho que ilustra muito bem o que a gente está querendo falar aqui nesse vídeo. A história ela é mais ou menos assim. Quando eu era jovem, eu era muito católico e os santos me inspiravam muito. Eu sempre quis me juntar à Madre Teresa na Índia para colaborar na sua obra,
mas a maior parte da minha vida nunca foi glamourosa. Após a faculdade, eu comecei a dar aulas em uma escola primária e minha mãe teve um derrame. E eu precisei abandonar o trabalho para cuidar dela por 2 anos. Tive que dar banho nela, cuidar para que ela não desenvolvesse escaras por passar tanto tempo deitada. Tive que cozinhar, pagar as contas, cuidar de toda a casa. Muitas vezes eu quis abandonar todas essas minhas responsabilidades para voltar para a minha vida espiritual. Até que um dia de manhã, sentado na mesa da cozinha, eu tive um insight que me atingiu como um raio. Durante todo esse tempo, eu estava sim fazendo o trabalho da Madre Teresa que eu sempre sonhei em fazer. E eu estava fazendo esse trabalho ali, dentro da minha própria casa. Os nossos exemplos podem ser referências muito próximas, muito íntimas mesmo, para que inspirem ações na nossa vida concreta, aqui e agora. Para que a soma dessas pequenas ações, dos nossos pequenos gestos, dia após dia, construam uma vida que a gente se orgulhe de viver. E para você, quem são os seus exemplos que vão te ajudar a fazer uma vida bonita? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal que está começando e precisa muito do seu apoio e vem junto comigo viver essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim.